pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um N Responde. Quem não conhece o N Responde caiu aqui de paraquedas. É um programa de workshop onde um especialista irá sanar as dúvidas sobre determinado assunto envolvendo a N plataforma, automação da comunicação, inteligência artificial e entre outros assuntos, tá? A frequência é quinzenal, às quartas-feiras, meio-dia. Nós colocamos lá no Instagram da UN uma caixinha de perguntas e vocês mandaram para a gente. Nós selecionamos e vamos responder aqui para vocês. Então, se você ainda não segue a UN, tá passando aqui embaixo o Instagram, un.ai, já segue para não perder e deixar sua pergunta por lá, tá bom? Eu sou a Babi, analista da comunidade aqui na UN, e todo o UN Responde nós trazemos aqui uma curiosidade para dividir com vocês sobre a gente. A curiosidade de hoje é o último livro lido, e o meu último livro lido foi Revolução dos Bichos. É um livro escrito por George Orwell. É um livro bem fininho, uma leitura super rápida. Eu gostei bastante de ler. Ele fala sobre quando os bichos começam a se rebelar contra os humanos, então vale a pena a leitura, tá? Agora a Sara vai se apresentar para vocês. Oi, gente. Eu me chamo Sara, sou coordenadora aqui do time de comunidade na UN e o último livro lido foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Ele é basicamente um manual do pensamento feminista do século XX, mas mais especificamente ele fala sobre a realidade ali das pessoas que vivem com algum tipo de doença mental e doenças mentais que até hoje elas não são compreendidas com as pessoas, né? Então, é um livro bem é um romance, né? Mas é um livro bem legal de ser lido hoje em dia e ele é bem debatido também hoje em dia. Ah, já quero ler esse também, Sara. Legal. Então, vamos começar. O tema de hoje é inteligência artificial, tá? Vocês mandaram as perguntas para a gente. E hoje nós vamos falar aqui, vamos abordar alguns pontos como a definição de inteligência artificial, modelos de IA, dúvidas enviadas no Instagram. Ao decorrer aí do vídeo, nós vamos responder, tá bom? E para começar, inteligência artificial é um campo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiria a inteligência humana, tá? Isso inclui a capacidade de aprender, raciocinar, tomar decisões, resolver problemas. A IA pode aplicar em uma variedade de atividades, desde análise de dados, tá? Até jogos, medicina, atendimento ao cliente e muito mais. Nós vamos mostrar aqui também alguns exemplos para vocês na prática. Show. Então, esses modelos, eles são criados, né, utilizando aí de técnicas e algoritmos para determinadas ações. Então, existem várias abordagens da inteligência artificial. Eu trouxe aqui as principais, que são mais conhecidas, mas tem outras também. A primeira é o aprendizado de máquina, que nessa abordagem aí os algoritmos eles são treinados com um grande volume de dados para aprender esses padrões, né, essas relações, e aí isso permite que a IA preveja, né, e tome decisões com base aí nessas ações, nesses novos dados, né, em tarefas complexas, por exemplo. Então tem como é usado, por exemplo, para reconhecimento de fala, reconhecimento de documentos, visão computacional, enfim, muitas outras coisas. Tem a abordagem também da rede neural, que são modelos computacionais inspirados aí na estrutura e no funcionamento do cérebro humano. Então, são camadas de neurônios artificiais interligados ali, interconectados, para processar informações. Então, normalmente é usado para tarefas complexas de processamento de imagem, de linguagem natural e muito mais. Por exemplo, o algoritmo da Wayne usa essa abordagem, né, de redes neurais. Temos também o processamento de linguagem natural, que é NLP, né, que a gente chama também, que é a IA, quando a IA se utiliza de técnicas de NLP para entender e gerar ali uma linguagem humana, né, usando ali um algoritmo. E aí é útil para tradução automática de frases, análise de sentimentos, análise de intenções do usuário, coleta de entidades, então fragmento de frases, e é usada muito em chatbots assistentes virtuais. Tem também a abordagem de processamento de imagem, então, inteligências que utilizam técnicas de visão computacional ali para analisar e entender uma imagem ou um vídeo, o conteúdo desse vídeo, o conteúdo dessa imagem, né? E é aplicada aí para reconhecimento facial, detecção de objetos em alguma imagem ou em algum vídeo e muito mais. E por último, tem os modelos pré-treinados, né? Que são
arquiteturas aí de transformadores treinados com um grande conjunto de dados, né, que pode ser usado ali para tarefas específicas. Então, eles são usados aí com uma variedade de tarefas complexas, e um exemplo aí pode ser ali o ChatGPT, por exemplo, né, que ele é um modelo pré-treinado que utiliza aí essa abordagem. E aí a gente agora vai passar para as dúvidas sobre inteligência artificial, tá? A primeira é de que forma a inteligência artificial consegue lidar com tarefas complexas. A inteligência, elas lidam, né, com as tarefas complexas com base em um algoritmo, né, que eles foram criados ali para entender certos padrões. Então, existem essas várias abordagens. Uma delas é o processamento de linguagem natural, que é a que a UN mais utiliza, né, ali no chatbot, e ele vai servir ali para gerar a linguagem mais humana, né, entender também essa linguagem. Então, entender as frases que o usuário mandou para o seu chatbot, né, então, ele é usado aí para detectar essas intenções, essas entidades, e para você poder dar uma resposta adequada para o usuário no seu fluxo. Então, é muito importante que sempre no seu fluxo tenha ali um cartão de dividir por uma intenção que usa, né, dessa abordagem aí de processamento de linguagem natural. Também temos aqui uma outra dúvida que é: o chatbot pode entender o que eu estou perguntando ou é apenas uma pesquisa de palavra-chave? Então, usando a inteligência artificial no seu fluxo, você pode detectar a intenção do usuário e não somente as palavras-chave. O que acontece é, se você não usar uma inteligência no seu fluxo, ele só vai conseguir detectar essas palavras-chave, né? Então, a inteligência é muito importante. A gente tem a comunidade, a biblioteca da comunidade de inteligências da UN, que são inteligências já construídas por desenvolvedores aqui da UN, e você pode usar à vontade, tem documentação, tem uma breve explicação sobre elas, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só jogar na comunidade que a gente vai estar respondendo. E aí, esse algoritmo da inteligência artificial, né, ele consegue levar em consideração todo o contexto da frase e não só a palavra-chave. Por isso que ele é tão importante para o seu fluxo. E aí, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é esse daqui, por exemplo. Nessas duas frases aqui da direita, tem a palavra sair. Se você tivesse usado ali no seu fluxo, por exemplo, um filtro ali no aguardar por resposta que tem a palavra sair, no primeiro caso, quando a pessoa digitar que quer sair, vai dar a intenção de encerrar. Beleza, então o seu chatbot teria encerrado. Mas, por exemplo, a pessoa pode digitar quero sair daqui com o meu boleto, né? E isso aqui é a intenção, a inteligência conseguiu detectar esses dois contextos. As frases começam com a mesma estrutura, quero sair, mas a inteligência consegue detectar o contexto. Então, aqui, na primeira, deu a intenção de encerrar, e na segunda, deu a intenção de segunda via. Então, usando essa inteligência artificial, você teria como dar uma resposta muito mais humana e entender realmente o que o usuário está precisando ali no seu chatbot. E não só filtrar ali por palavras dentro do fluxo. Por isso que é tão importante, gente. Se vocês tiverem dúvida, pode ficar à vontade. Se quiserem criar uma inteligência do zero, na UN você pode criar sua própria inteligência e hospedar ali o seu repositório no módulo de inteligência artificial. E aí, a gente trouxe também aqui outra dúvida, que é: posso usar a inteligência para detectar o conteúdo de uma imagem? E a resposta é sim. Na UN plataforma é possível que você integre com inteligências artificiais de processamento de imagens através de uma API. Então, você pode usar uma inteligência, fazer uma integração via fluxo, usando o cartão webhook, para analisar e entender imagens e vídeos, né? É normalmente usado para reconhecimento facial, detecção de objetos. Então, você pode detectar se tem algum certo objeto numa imagem que o usuário te mandou, né? E você pode fazer isso na UN plataforma. E aí, o que acontece é que a UN nativamente não tem esse modelo de IA hoje, mas você pode fazer essa integração, né? Usando esse cartão webhook, e aí é só você usar um serviço aí de API, de processamento de imagem. E aí, a outra pergunta também, ela está muito ligada a essa outra, que é: no caso de envio de documentos, eu posso enviar a minha identidade sem precisar digitar dado por dado? Então, na UN Plataforma, a gente não tem nativamente esse modelo de IA de processamento de imagens, mas é possível você integrar com serviços de processamento de imagem que usam o aprendizado de máquina. Então, eles cadastram ali uma grande base de dados, né, para extrair dados desse documento. E aí, um exemplo que eu trouxe aqui
é a API da Receita Federal. Eles têm um recurso, né, que é treinado ali usando aprendizado de máquina, então é um recurso de API, é um serviço externo, mas eles usam esse tipo de aprendizado, né, para cadastrar ali os documentos e tudo, e você pode usar essa API para prevenir fraudes e tudo mais. Então, é bem interessante. Tem o link aqui, o link dessa API vai estar na descrição também aqui do vídeo, tá? E aqui eu trouxe um exemplo. Na API da Receita Federal tem esse recurso aqui de OCR, que ele busca a CNH. Então, a gente conseguiria criar aí uma solução que envia o base 64 da imagem que o usuário te enviou. Então, você pode fazer uma integração com uma API que converta essa imagem para o base 64, pegar esse base 64 e mandar para a API da Receita Federal. E aí, os dados que ele consultam tá aqui, ó, o CPF, a categoria da habilitação, a data, a validade, o nome da pessoa, o nome do pai, a foto, a filiação, né, no caso, a permissão, se tem algum campo, alguma descrição ali na CNH dessa pessoa. Então, vários dados que essa IA puxa e a API devolve para a gente. Tudo isso usando uma imagem, né? Então, é possível fazer muita automação via API na UENI. É possível que se integre com outros tipos de inteligência ou outros tipos de serviços que usam inteligência, que, por exemplo, é esse caso da Receita Federal, para você criar aí uma solução inteligente, uma solução escalável para o seu negócio. E é isso, Babi. Nossa, gente, que legal aprender mais sobre inteligência artificial. Adorei, Sara. Obrigada pela explicação. Foi simplesmente incrível. E se você que está assistindo teve alguma dúvida, é só entrar na nossa comunidade. Tá aqui embaixo o link passando, comunidade.n.ai. É só logar com o seu e-mail, é super simples. Manda para a gente que nós vamos te responder por lá. E também não esquece de seguir a UN lá no Instagram, que é por lá que nós abrimos as caixinhas e vocês conseguem mandar para a gente as perguntas, tá? Então, até o próximo Ele Responde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.